Pessoas inteligentes gostam de ouvi-lo. O programa que entra no ar agora é de um político respeitado, intelectual e, sobretudo, independente. Ele não alisa ninguém, seja aliado ou adversário, mas aplaude na hora de aplaudir e critica na hora de criticar. Você vai ouvir o programa de maior audiência das rádios do interior de Pernambuco. Com a palavra, o Dr. Pedro Queiroz, o homem da verdade, doa a quem doer. Espero e desejo que a tarde seja boa para todos os ouvintes que estão agora ligadíssimos, sintonizados com a Vitória FM, como já estavam antes com o Henrique Filho, e certamente vão me dar esta alegria e esta honra em continuar na mesma sintonia conosco, nessa nossa despretensiosa crônica feita às segundas, às quartas e às sextas-feiras. E faço com muito prazer. Quero, inclusive, no início do programa, mandar um forte abraço para Luiz André da Silva e todo o seu pessoal. Eles estão trabalhando em aldeia e dizem que de lá conseguem captar. E Adeilton faz com o dedo assim do imperador, dizendo que é verdade. É lá de aldeia, Luiz André da Silva e todo o pessoal ouvem, veja a concordância, Luiz André e pessoal. Se eu dissesse o pessoal ouve, estava errado, teria o pessoal ouve, no singular. Luiz André da Silva e o pessoal ouvem, acompanham a Vitória FM. Para você, Luiz André e todos os seus amigos aí, um grande abraço e um muito obrigado por estar ouvindo essa nossa reflexão sobre a vida, sobre tudo. Falando em reflexão, eu recebi um pedido ou uma solicitação de Cristina Freitas, que é a dona da Raízes, que é uma loja que atende cama, mesa, muito bem frequentada, Raízes. Cristina é casada com o empresário Paulo Freitas, dono da Girafa, dono da Pousada da Matriz e dono de outros empreendimentos na região. Tem empreendimentos diversificados, são várias empresas. Então, ela perguntando a mim se eu podia dar uma palavrinha sobre a ONU, porque a ONU, na sua abertura oficial, sempre se dá com o Brasil, com ou o presidente da República ou um representante do Brasil. Qual é a razão de a ONU ter a abertura dos seus trabalhos essa abertura feita por um representante do Brasil ou do próprio presidente da República? É interessante. Alguém pode perguntar por que o Brasil? Países muito mais fortes, como Estados Unidos, Inglaterra, China, França, etc., que deveriam abrir, porque o Brasil é que abre os trabalhos oficiais da ONU. O que eu observo é o seguinte: a ONU é uma instituição nova. Ela surgiu logo após o término da Segunda Grande Guerra Mundial. Essa Segunda Grande Guerra iniciou-se em 1939 e terminou em 1945. Então vocês vejam há quantos anos já não temos o encerramento dessa Segunda Guerra. Criou-se um órgão que congregasse os países do mundo inteiro, se não todos, pelo menos
95% dos países, porque a Coreia do Norte não é membro da ONU. E hoje a ONU deve ter algo em torno de 193 países. E por que o Brasil? Porque o Brasil, ele foi signatário da criação da ONU. Mas não só foi o Brasil, como outros países também. E quando a ONU foi criada, sendo o Brasil também seu signatário, fez a primeira reunião. ONU significa Organização das Nações Unidas, ONU. Fez-se a primeira, porque às vezes o cara diz, mas eu sei. Mas aqui me ouvindo tem 35 mil pessoas. Talvez 3 mil, 4 mil saibam e 30 mil não saibam. Então a gente tem que, sempre que possível, amenizar. Então, quando a ONU foi fundada, em 47, e aí ela se organizou, e em 48, ela lançou o grande estatuto, foi o Estatuto dos Direitos Humanos, a criação dos direitos humanos, já depois da guerra, com aquela sofreguidão de todos os povos, quer sejam judeus, quer não sejam, que morreu gente de todos os lados, sobretudo os judeus, né? Que o regime nazista, só de judeus, e ninguém contestou até hoje, matou 6 milhões. Aí os países se reuniram. Em 47 e em 48 houve a Declaração Universal dos Direitos Humanos. A Declaração do Homem. O direito que, quando se diz homem, hoje, com a política mais moderna, não se fala só em homem. Dir-se-ia. Que se alguém disser diria-se, está errado. Quando está no pretérito, o verbo sempre tem uma mesóclise. Dir-se-ia. Criação dos direitos do homem e da mulher. Mas na época não se falava desse negócio de gênero. E, aliás, é um erro crasso. Eu já disse num dos meus pronunciamentos aqui que não tem essa história de gênero. Qual é o seu gênero? Não, o gênero não é para masculino ou feminino. É só uma linguagem gramatical. Tomate. Aí faz qual é o gênero da palavra tomate? É a tomate ou o tomate. Aí você, não, é a, outra é o, não, é o tomate. Gênero masculino. Com essa história, com o movimento LGBT, movimento gay, que é um direito que todo mundo tem, mas aí algum intelectualoide criou essa palavra de gênero de sexo. Não existe gênero de sexo, porque o sexo só é macho ou fêmea. Não tem sexo de gênero masculino. É errado. É errado. É macho ou fêmea. Eu estou fazendo essa primeira observação porque quando a ONU criou, né, esse Estatuto dos Direitos Humanos, a Declaração Universal dos Direitos do Homem, aí eu dizia, se fosse hoje, tinha que dizer direitos do homem e da mulher. Até porque, meu caro Adeilton, não sei qual é a religião que você professa, se você é protestante, é católico. Se você olhar a Bíblia, e Deus criou o homem. Se você for a Gênesis, na maior parte das citações de Gênesis, só se fala em mulher na hora da criação, que a mulher foi feita da costela de Adão. Mas o gênero que eu me refiro o genérico, é de tudo. Quando se diz homem, se diz homem e mulher. A palavra homem significa mulher e homem. É o sexo único. Não é o homem e a mulher. Hoje é que a gente diz. Você vê desde a época de Sarney, brasileiros e brasileiras. Começou assim. Até porque no Brasil hoje, 52% da população brasileira, esses 52% são de mulheres.
As mulheres têm maioria. Tem maioria na cidadania brasileira. Então, um homem hoje é um homem para quantas mulheres? 8, 7, isso depende. Tem estado que é um homem para 13 mulheres. Quem gosta é uma maravilha. Mas tem gente que não é muito chegado também. Não gosta, né? Mas quem gosta é uma maravilha. Um homem para 13. Aí, voltando à ONU, que é a empresária Cristina Freitas, dona da Raízes, casada com o Paulo Freitas, empresária de vários empreendimentos, e ela dizia, porque eu vi que a presidenta Dilma foi a única mulher a falar, não foi questão de ser a única mulher. É porque, coincidentemente, a Dilma Rousseff é presidente do Brasil. Sendo mulher, não interessa a ONU quem seja. Falará na abertura dos trabalhos oficiais da Organização das Nações Unidas, da ONU. Então a ONU criou-se em 47, se organizou para valer em 48, e em 48, o homem que deu inclusive o voto de Minerva, de desempate, para a criação do Estado de Israel, foi Oswaldo Aranha, que era embaixador brasileiro nos Estados Unidos. Oswaldo Aranha. Ele representava o Brasil. Ele deu o voto de desempate. E talvez por isto, tenha havido essa prática de que a abertura dos trabalhos da ONU, essa abertura seja feita por um brasileiro ou uma brasileira sendo presidente. Geralmente, os brasileiros, o governo brasileiro, sempre manda. No período militar, salvo engano, o único presidente que foi à ONU, o único, porque em militar nós tivemos quem? Castelo Branco, tivemos o Emílio Garrastazu Médici, tivemos o Arthur da Costa e Silva, tivemos o Figueiredo, Geisel, né? Enfim, o único que foi à ONU desses foi o Figueiredo. Os demais, até por timidez, ele não tem essa... O Figueiredo foi, mas foi porque estava na época da distensão. O que é distensão? É uma sinonímia, é uma palavra quase irmã de abertura. O Brasil estava se redemocratizando. Então entrou no processo de distensão, que no começo dizia-se lenta e gradual. Era distensão. Mas voltando à ONU. Então, Dilma foi como presidente e o Brasil é hoje, ainda desde a fundação, a criação da ONU, o país que faz a abertura da ONU. Mas o Brasil tem um sonho e não conseguiu, que é ser membro do grupo de segurança máxima da ONU, aquela segurança internacional, o grupo que toma conta os países que dizem qual é o país, se vai invadir ou não vai, depende da votação, que só são 5. Estados Unidos, Alemanha, China, Estados Unidos, Alemanha, China, Japão e outro, eu não me recordo outro. Só sei, são 5 países membros desse colegiado que toma conta da segurança do mundo. O Brasil é louco, mas não conseguiu. Não, podia até conseguir. No governo de Lula, o Brasil começou a se imiscuir, a se misturar, a se envolver com essa história de Irã, a história da usina radioativa do Irã, o Brasil querendo resolver o problema de Israel, né? Aí daí se estrepou. A turma deixou ele de lado. Mas o Brasil abre o trabalho da ONU, não há nenhum documento escrito dizendo fica determinado que o Brasil será o anfitrião. Porque, primeiro, a ONU não é no Brasil, é em Nova York. O anfitrião são os Estados Unidos, que é um anfitrião. Mas não tem nenhum documento, eu não conheço nenhum documento disso não. Mas tem o Brasil até hoje por tradição. Que o direito americano, como boa parte, até o direito de Israel,
é um direito mais de costumes. Quem manda mais ali é o americano. É o direito que eles chamam de common law. É a lei do costume. Common law é o direito costumeiro. Lá não tem o que a gente tem aqui, Código Civil, Código Penal, descrito. Não se mexe na Constituição americana, não. Eu acho que a última emenda que fizeram na Constituição já faz algumas décadas. Algumas décadas. Lá é o direito de costume. Nos Estados Unidos. Na França já é outro direito. Na Alemanha tem outro, mas o direito americano é um direito de costume, de hábitos. Common law. Até porque o direito nosso, que é positivo, bebeu muito do direito alemão, que é um direito escrito. Direito positivo significa direito escrito. Pois bem, com base nisso, está o Brasil ainda continuando como o patrono dessa abertura e que Dilma Rousseff foi à ONU, como foi agora há pouco, por ser presidente do Brasil. Não é por outra situação. Também é um equívoco que se diz assim, Dilma Rousseff é a primeira mulher presidente do Brasil. Negativo. Negativo. Quem gosta de ler um pouco de história vai ver que outra mulher governou o Brasil. E governou o Brasil de uma maneira até mais, digamos, provocativa. Princesa Isabel. Foi ela que assinou a Lei Áurea. Foi ela que falou pelo governo. Porque o seu pai fora, e ela respondia pela monarquia, e ela então foi a primeira mulher governante de um país. Foi a Princesa Isabel. Dilma é a segunda. Dilma é a primeira no republicano. O advento da república. Ela é a primeira no republicano. Mas, como aqui Adeilton Barbosa, que é outro extraordinário acólito é o assessor, ele já mandou para mim, o Conselho de Segurança da ONU é composto, olha, eu aceitei, né? 5 membros. Não sei se eu acertei no resto. 5 membros, os membros permanentes são China, França, Rússia, Reino Unido, Estados Unidos da América. China, França, Rússia, Reino Unido, que é a Inglaterra, e Estados Unidos. Quer dizer, então já passei na prova. Já fui aprovado, que é o que eu disse está aqui, né? Eu tenho que ter cuidado, porque não é só lá fora gente inteligente que me ouve, não. É aqui dentro da raia, aqui na cabine. O próprio sonoplasta, que é Adeilton Barbosa, tá aí. Uma inteligência fulgurante, é ligada com o olho no padre e o outro na missa. A gente não pode mais. E tem Eva também, que acompanha. Então a gente tem que ter cuidado com o que está dizendo. Não pode escorregar muito, não. Se não souber de não sei. Mas não vamos chutar. Por isso que o meu programa, ou essa minha crônica, goza de uma credibilidade incomparável. Isso, até os que não gostam de mim dizem. Eu não suporto Pedro, acho o Pedro chato. Claro, tem que ter, né? Eu não quero nem ser unanimidade. Porque Nelson Rodrigues foi um grande escritor que abalou esse país. Ele era pernambucano. Ele dizia, toda unanimidade é burra. Nelson Rodrigues. Toda unanimidade é burra. Então você tem que ter alguém que discorde. É preciso ter. E eu, como aqui faço, tem as pessoas que dizem, eu não gosto de Pedro, Pedro é chato, é assim, é assado, mas o que ele diz é a verdade. Eu prezo muito pela verdade, eu não minto. De jeito nenhum. Nem para ganhar. Olha que eu gosto de dinheiro e sou homem liso. Mas, Pedro, quer dinheiro para mentir, eu não vou mentir. Às vezes um amigo meu, um Bio da Moré, quer contar uma mentira. Pedro, dá severa aí que eu te dou um negocinho, eu te dou 6 meses de água de graça. Quero não. Eu tomo banho na minha água mesmo e tomo água de torneira. Desse jeito, para mentir eu não vou. Então, eu falei sobre a ONU e dizendo que essa ONU, tem o Brasil como, digamos, o tutor na sua abertura, né? O promotor na sua abertura, por uma tradição. Por uma tradição. Tradição prevalece em tudo. Na religião, a única religião assim, se não é a única, mas é a mais
envolvida com a tradição é a Igreja Católica. Que a turma se ilude, às vezes, o protestante desavisado, o que não está na Bíblia não está valendo. A igreja vai pela Bíblia, mas a fonte da Igreja Católica não é a Bíblia somente, não. Não é a Bíblia somente, não. É a Bíblia e é a tradição e é o magistério. Pouquíssima gente acompanha isso. Muita coisa que a Bíblia, eu falei de Maria, a mãe de Jesus, que não há muita descrição dela na Bíblia, mas porque vem a tradição. Já falei dos reis magos aqui, aqueles reis magos que os nomes, que na Bíblia não aparece o nome deles, nem diz que eram 3 reis magos, nem diz. Está lá em Mateus. Ele fala nos reis magos. Não diz que eram 2, nem 20. Os reis magos foram visitar Jesus. E na linguagem bíblica, né? Mas não diz que eram 3. Nem diz que era Baltazar e aqueles 3, as 3 figuras. Não declina o nome. Ele não declina. Mas a Igreja Católica, por tradição, como é a tradição? Pelo que acolheu das pessoas da época, que disseram, não, eram os 3. Reis, eram 3 só. Eram muitos reis magos. São homens de sabedoria, rei mago. Mas os que foram pela estrela ver o menino Jesus, só foram 3. Pela tradição que repassaram para a Igreja Católica. E ela, então, acompanha tudo isso. Como Judas. Judas Iscariotes não era um apóstolo de Jesus? Não foi? E Jesus salvou. Judas ia morrer. Jesus salvou Judas. Jesus curou o pai de Judas, que era paralítico. O pai de Judas Iscariotes era paralítico. E Jesus tirou da paralisia. A mãe de Judas Iscariotes era leprosa. Leprosa. Uma doença incurável. E Jesus curou a mãe de Judas Iscariotes. Ela não teve mais lepra. Tá vendo? Da mesma forma, até quando dizem que Pedro traiu Jesus 3 vezes, aquela história do galo, né? Aí eu depois, olhando a Bíblia, eu sempre faço a leiturazinha, observei que Jesus curou a sogra de Pedro. Vai ver que Pedro se vingou, né? Que ele curou a sogra. Até eu digo assim, vai ver que foi uma vingança de Pedro, que continuou muito forte com Jesus. Mas Jesus curou a sogra de Pedro. Então, é preciso ler mais, se aprofundar nos livros, para saber quantos livros, digamos, sacros, a Igreja Católica não rejeitou. Mais de 50. Os chamados apócrifos, outros também que os protestantes não aceitam, uma série de livros. A gente, para entrar nesse debate, entra, mas demora. Então o problema é que eu ainda tenho 2, 3 minutos, né, Deilton? Ele sempre cortei, me deu mais 3, 4, 5 minutos. Então o que eu quero dizer é isto. A gente está aqui, porque programa ao vivo não é brincadeira. É complicado. Você chega aqui, que você estiver me vendo amanhã, ligar e ver o Face, eu não tenho papel. Anotei agora. Sou eu daqui, que é outro assessor, me deu o nome do Luiz André da Silva, trabalha em Aldeia, que mandou uma mensagem pedindo para eu dar os cumprimentos. Aí eu anoto, que eu não vou decorar, nem não posso. Essas coisinhas soltas eu faço. Mas eu solto o programa do jeito que eu estou aqui. Sem nada. Sem lenço, nem documento. Nada. Só com a vontade de acertar. E ainda fiscalizado. Você vê, eu estou aqui dando uma de sabidão, falando da ONU. A Deilton com Eva aí foram para o celular, pesquisaram. Quando eu vi, mostraram a mim. Ainda bem que eu acertei. Dizendo o seguinte: você está aprovado. Já pode passar do 1º grau. Fui, não, o papo não foi aprovado mesmo. Mas aí, a gente às vezes comete. No último programa, a gente comete vício de linguagem. E com essa reforma da língua portuguesa, esses ditongos oi, celuloide, que anteriormente tem um acento agudo, não tem mais. Alcateia, tem um acento com eia, nesse ditongo ei, não tem mais. Ideia, tem um acento agudo, não tem mais. Um dia eu vou trazer, vou dar uma leiturazinha nisso e vou comentar alguma coisa da língua portuguesa que mudou um bocado de coisa. O bom jornalista está atualizado. Eu leio jornal
E uma boa parte está bem atualizada com a língua portuguesa. O trema desapareceu. 50. Você botava um trema no U, não tem mais. Não é? Apaziguar, não tem. Por exemplo, uma coisa que o povo tem medo de dizer, o verbo arriar. Falando, arreia isso aí. O povo tem medo de conjugar o verbo arriar. Descer alguma coisa. Eu arrio, tu arrias, ele arria. Nós arriamos, vós arriais, eles arriam. Eu digo, fulano, arria isso aí. Mas ninguém diz arri porque tem medo. Porque é um verbo difícil de conjugar, não é? O verbo polir, como é que se diz? Eu pulo, tu polis, ele pole. E aí, é pular ou polir? Língua portuguesa não é simples, não. Muita gente fala, feito... Porque há uma família dos psitaricídeos, o nome é esse, psitaricídeos. O papagaio é dessa família, os psitaricídeos. É um papagaio fala ou paura, tanto faz. Até porque paura é italiano. Papagaio, ele fala ou paura, como queiram, mas ele não tem reflexão do que diz. Até que tem gente humana, tem gente que é assim, né? Fala, mas não sabe o que está dizendo, não é? É por ouvir dizer. O papagaio é isso. Os psitaricídeos ou psitacídeos é uma família que tem de alguns, como o papagaio e outros, que falam, quer dizer, falam, mas não tem reflexo do que estão dizendo. Ele ouve você dizer, Maria, João chegou, Maria, João chegou. É um perigo para a mulher que dá um pulozinho à cerca, não é? Já aconteceu. Papagaio, o marido sai para trabalhar, ela fica sozinha em casa, aí chega o tal do urso e o papagaio vê. Quando o marido chega de noite, às vezes, tal, no outro dia, aí ela está falando, e o papagaio, fulana, cadê João? Ah, que é isso? Que homem é esse aqui? Quer dizer, o papagaio é um perigo. Quem tem papagaio em casa, bote fora da sala, para ele não ver o que se passa, né? Aí você tem a língua portuguesa, a língua também dificílima. Mas eu dizia, no último programa, a gente comete vício de linguagem, ou solecismo, a gente tem um hábito de dizer, há 50 anos atrás. Se é há 50 anos, não há razão para usar atrás. Há 50 anos é porque já passaram, ou já se passaram 50 anos. Eu vou dizer assim, já se passaram 50 anos atrás, não tem sentido. Há 50 anos, ponto final. Mas eu cometo vício de linguagem, como eu comentei já no último programa, falando sobre qualquer coisa. Porque você me encontra na rua e você me pergunta, Pedro, você falou o que ontem? Se você tocar, eu digo. Mas se não tocar, eu não digo, porque eu não me lembro. Vocês estão vendo aqui, é na hora que sai. Mas eu quero, aproveitando meu bom tempo, dizer sempre a você, minha amiga ouvinte, meu amigo ouvinte, vai à igreja. Hoje até eu vou à missa, é a missa de Padre Renato hoje. O Monsenhor Renato da Cunha Cavalcante, grande amigo meu, e um dos homens de bem desta cidade. Hoje eu estarei lá, se Deus quiser, que eu vou ao Recife, mas chegando a tempo eu irei à missa. Mas vou à igreja. Então, você vai à igreja, leve seu filho. Porque quem leva seu filho à igreja, jamais vai buscá-lo na cadeia. Amo Vitória e desamo quem não a ama.